Hoje vamos conversar sobre o livro Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. Ele sugere que já entrevistou o próprio diabo para descobrir quais são os truques que ele usa para manipular com tanta maestria a mente humana e assim fazer da Terra o seu oásis pessoal. E você, gostaria de saber quais são os truques e ferramentas que ele usa para te manter cada vez mais longe dos seus objetivos? Interessante, não é verdade? Então, nesse vídeo vamos aprender mais sobre isso e vamos aprender também as 7 atitudes que mantêm as garras desse ser bem longe da sua vida. E são coisas fáceis, coisas que todo mundo pode aprender com facilidade, coisas que deveriam ser ensinadas na escola, mas não são. Mas antes, se você gosta desse tipo de assunto, se inscreve no canal se você ainda não for inscrita. E se você gostar do vídeo, curte, porque assim você possibilita que muito mais pessoas também tenham acesso a esse conhecimento. Combinado? E este livro, Mais Esperto que o Diabo, ele surgiu logo após Napoleon Hill ter completado o livro Quem Pensa Enriquece. Mas ele foi publicado só em 2011, bem depois da morte de Napoleon Hill, que também, aliás, já tem resenha aqui no canal, e é leitura obrigatória para quem está tentando enriquecer. Quem tá, não é verdade? Bom, o livro ele foi escrito como se fosse uma sessão de perguntas e respostas entre Napoleon Hill e o próprio diabo. E assim ele faz o tinhoso revelar todos os seus truques de como ele controla a mente humana. Segundo Napoleon Hill, o diabo ele controla os humanos usando os 6 principais medos que os seres humanos têm e vivem escravizados por ele. E ao longo do vídeo você vai perceber que você também sempre foi manipulado e nem sabia disso. E os medos, eles são medo da pobreza, medo da crítica, medo de problemas de saúde, medo da perda do amor, medo da velhice e medo da morte. De acordo com a teoria dele, esses medos são as armas do diabo a controlar tudo. Pois quando sentimos esses medos, nós hesitamos, procrastinamos e damos desculpas a nós mesmos para evitarmos as nossas tarefas essenciais. A gente encontra razões para não ir adiante por causa dos nossos medos. E com isso, nós ficamos à deriva e sem rumo nas nossas vidas. E nunca conseguimos realizar os nossos sonhos. O medo, ele nos tira o nosso poder de negociar e de agir de forma independente. E um exemplo disso é o sistema de ensino, que ele só ensina as crianças a decorarem e a aprenderem fórmulas prontas. Não é ensinado para as crianças pensarem por si mesmas. E na nossa época, isso era ainda pior. O diabo ele também nos influencia através de substâncias que prejudicam o nosso julgamento e a nossa percepção sobre a vida. Como exemplo, o álcool, cigarros, alimentos ruins e as drogas todas em geral. E com os sentidos meio nublados, nós ficamos ainda mais perdidos. E é como procurar o caminho no meio de um nevoeiro. Fica difícil. E segundo ele, deixar de pensar por si mesmo, aliado a uma má alimentação e a ingestão de substâncias que prejudicam o nosso raciocínio, criam os maus hábitos que aos poucos nos levam para os domínios do diabo. E ele chama esse processo de ritmo hipnótico, que pode ser uma via de mão dupla. Se esses hábitos forem bons, nos tornamos pessoas fortes e capazes de conquistar cada um dos nossos objetivos. Mas se forem ruins, acabamos levados pela vida e nunca chegaremos a lugar nenhum. E com o tempo, aí bate aquela tristeza e o arrependimento por não termos feito o que precisava ser feito para a gente conquistar a vida que a gente sempre desejou. E assim, para usar a lei do ritmo hipnótico ao nosso favor, a gente precisa fazer as coisas sempre com um propósito bem definido e um plano bem organizado para podermos chegar ao nosso objetivo. Algumas pessoas, elas ficam esperando o seu propósito, elas passam a vida esperando a sua missão cair no seu colo. Mas isso não vai acontecer. Usa tudo o que você sabe a seu respeito para encontrar o seu propósito e definir ele você mesma, não fique esperando. Eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal e eu vou deixar o link
aqui na descrição, ok? Se você quer aprender como fazer a lei do princípio do ritmo hipnótico funcionar a seu favor, existem 7 princípios citados no livro Mais Esperto que o Diabo que você deve começar a pôr em prática para poder dar direcionamento que a sua vida precisa. São eles. Primeiro, escolha um propósito, uma missão de vida e siga nessa direção com força de vontade e determinação. Segundo, seja disciplinada, saiba escolher e praticar os hábitos que te levarão ao seu objetivo e saiba dizer não aos que vão te atrasar no seu caminho. Encontre motivação na imagem já do seu propósito sendo realizado. Terceiro, aprenda a aceitar os seus erros como forma de aprendizado, pois cada obstáculo que encontramos, ele traz consigo um benefício e um aprendizado. Basta estarmos alertas para perceber e usar a nosso favor. E nunca entre na roupa de vítima. Isso é a pior escolha que você pode fazer na vida, diante de uma situação que deu errado. Quarto, esteja sempre cercada de boas influências, porque afinal você é a média das 5 pessoas com quem você mais passa tempo. Então escolha bem as suas companhias e também os ambientes em que você passa a maior parte do seu tempo, porque eles estão transformando você. E se é na pessoa que você deseja, vai depender da qualidade dessas influências. Quinto, o tempo. Ele é fundamental porque ele pode tornar permanente na sua vida a negatividade ou a positividade. Depende do quanto você permite de cada uma delas. Nós precisamos deixar de lado as gratificações instantâneas e nos focarmos nas tarefas, que a longo prazo vão nos dar a vida que realmente queremos e nos aproximar dos nossos sonhos. Sexto, precisamos aprender a harmonizar todas as áreas da nossa vida, cuidando da nossa mentalidade, cuidando das nossas crenças e também da nossa vida espiritual e, não menos importante, cuidando do nosso corpo físico, que é o nosso veículo primordial para que possamos realizar a nossa missão nesse plano de vida. Coloque sempre o seu bem-estar e as suas necessidades em primeiro plano. Não tenta ficar agradando os outros. Trata todo mundo com respeito, mas sempre com foco naquilo que vai te levar aonde você deseja chegar. Sétimo, tomar sempre o cuidado de pensar e planejar antes de agir, porque isso vai otimizar muito o seu tempo e evitar problemas e desgastes desnecessários. E também o planejamento, ele é essencial, para que você não se perca no seu caminho. Afinal, chegar aonde você deseja exige pensar de forma sempre positiva e focada e ter um plano de ação bem definido e um propósito claro. E seguindo esses princípios de forma bem consciente e implementando tudo em sua vida, é claro, você vai conseguir estruturar padrões mentais positivos e construir os hábitos que vão te levar exatamente aonde você quer chegar. E não importa o tamanho dos seus sonhos, com determinação e planejamento, você pode chegar lá muito antes do que você imagina. E não se deixa levar pelas distrações com recompensas imediatas que o diabo irá te oferecer o tempo todo, isso é fato. Isso é o que fará a diferença e os hábitos também que você vier a formar é o fator determinante que vai fazer você vencer ou fracassar. E embora o livro ele tenha sido escrito há mais de 80 anos, ele continua muito atual e ele pode nos ajudar imensamente a compreendermos muita coisa que acontece com a gente e também nos ajudar a corrigir a rota. E é óbvio, que o diabo aqui ele é apenas usado como uma metáfora por conta da nossa formação sociocultural. Afinal, Deus e o diabo somos nós mesmos. E quem vai mandar mais vai depender das nossas atitudes. Como nós agimos de acordo com a nossa mente, por isso que o fator fundamental, mais importante, é mudar e reestruturar os nossos padrões mentais. E a nossa forma de pensar, é claro. E isso, infelizmente, não é ensinado nas escolas. Espero que isso um dia mude, Porque assim nós teremos pessoas mais preparadas, tanto para o mercado de trabalho, quanto para a vida também. E um mundo melhor depende disso. E eu espero que esse conteúdo possa ter te ajudado a decidir por ler o livro e estudar ele até você conseguir entender esses princípios e aplicá-los em sua vida. E assim fugir das armadilhas mais comuns que caímos todos os dias.
e dá a volta por cima, porque esse livro é um daqueles que te ajudam a fazer valer a pena. E se você gostou do resumo, deixe o seu like no vídeo e veja os outros resumos também da playlist. E se tiver algum vídeo que você gostaria de ver o resumo aqui no canal, é só deixar aqui nos comentários para mim que eu vou fazer para você com o maior carinho, tá bom? Um grande abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!